O Unesp em Bauru promove palestra para discutir a educação contra o preconceito e a discriminação no ambiente universitário. O evento, organizado pelo Observatório de Educação em Direitos Humanos, foi uma resposta a mais um episódio de pichações com conteúdo de ódio na unidade. Hoje também é dia de viajar para Coimbra, em Portugal. Vamos conhecer uma pesquisa de doutorado do Instituto de Química da Unesp em Araraquara, que está sendo desenvolvida por lá. É terça-feira, 4 de junho, o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. O Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp em Bauru realizou na última sexta-feira uma palestra com o tema Educar contra o preconceito e a discriminação na universidade. O evento foi uma resposta a mais um caso de pichações em banheiros da unidade, desta vez com frases e símbolos de cunho nazista, e contou com a participação de uma especialista em psicologia social. O preconceito e a discriminação têm origem nas desigualdades sociais. Essa foi uma das análises feitas pela Débora durante a palestra Educar contra o Preconceito e a Discriminação na Universidade. Para a psicóloga formada pela Unesp e com estágio doutoral na Universidade da Califórnia, é preciso ter consciência de como o preconceito se propaga para poder combatê-lo. O preconceito, ele tem uma questão individual, né, no sentido de que se tratam de tendências que são sociais, mas que no curso do nosso desenvolvimento individual, psicológico mesmo, né, acabam se sedimentando na estrutura da nossa personalidade. Né? Então, uma certa rigidez, né, aquela hierarquização das pessoas, como eu disse anteriormente, né, acabam se sedimentando na estrutura da personalidade, a ponto da pessoa não perceber que ela mesma é preconceituosa, porque faz parte do modo dela viver, dela ver a vida, dela pensar as relações. Né. Por outro lado, tudo isso advém de uma estrutura que é social, tá? De uma estrutura que está pautada mais... como eu disse, na concorrência, na hierarquização, né, no mercado. O evento realizado na Unesp em Bauru foi organizado pelo Observatório de Educação em Direitos Humanos após mais um caso de pichações em banheiros da unidade. No início de maio, foram encontradas frases e símbolos de cunho neonazista e que exaltavam o ataque a estudantes em Suzano. Para o coordenador do observatório, nos últimos anos, as ações de discriminação e ódio são uma reação à diversidade encontrada nas salas de aula. Uma das características que nós estamos convivendo nesse século XXI é uma consciência explícita da diversidade humana, né? E isso aparece na universidade nos últimos, vamos chamar assim, 5, 10 anos. Com a presença maior de uma camada da população que não chegava à universidade. Então, através de uma série de políticas públicas, como as cotas, né, chega uma população e a universidade ela sente essa presença, né, e agora nós tomamos consciência de que a presença de uma multiplicidade, de uma diversidade maior na universidade, requer uma mudança da própria universidade. Os participantes do debate foram unânimes em apontar que ações mais concretas precisam ser tomadas rapidamente para impedir o avanço do preconceito. Diretor da Faculdade de Ciências, Jair acredita que o conhecimento é a matéria-prima para o educar e ele já é produzido em abundância pela universidade. Falta colocá-lo em prática. Como que docentes podem contemplar discussões humanizadas, discussões respeitosas sobre direitos humanos no contexto de planos de avaliação de conteúdo, por exemplo? Em que medida ações que demonstram um certo desrespeito ou desconsideração desses direitos poderiam ser discutidas em âmbitos de colegiados dentro das próprias unidades universitárias que revelem a apropriação desses conhecimentos e, mais do que isso, a tradução desses conhecimentos em programas que instrumentalizem os professores a cotidianamente discutirem isso com seus alunos. Entre as ações concretas, o diretor da FAC lembrou da exposição sobre o Holocausto, organizada dias depois das últimas pichações.
Montada em frente ao banheiro, onde as inscrições de ódio foram encontradas, a mostra traz fotos e textos sobre a crueldade nazista. É a exposição sobre os campos de concentração de Auschwitz, Birkenau e Dachau, que são não só campos de concentração, mas transformados também em campos de extermínio. Então, o assassinato em massa, né? E o repúdio dessa barbárie, né, que ocorreu na história da humanidade, e dentro da frase conhecida do Adorno, né, que não se repita práticas como essa ao longo da história da humanidade. Então, qualquer apologia a isso é repudiado por nós veementemente dentro dessa universidade. Esta bibliotecária também concorda que é por meio de ações pontuais que se promove a conscientização. Esses eventos são importantíssimos porque levam à reflexão e a considerar as diversas opiniões sobre o assunto. Principalmente as ações. Às vezes a gente fica pensando que precisamos de ações enormes para conscientizar sobre o assunto, etc. De repente, uma ação bem pequena pode ajudar e muito a combater esse tipo de discriminação. Já a especialista em psicologia social apontou outros 2 possíveis caminhos para barrar a escalada da violência. A gente precisa pensar qual é o objetivo da educação. E na universidade também, que é o lugar que a gente está. Qual é o objetivo da educação na universidade? É construir pessoas, né, formar pessoas simplesmente para o trabalho, ou um conceito de formação muito mais amplo, que inclui a ética, que inclui um desenvolvimento emocional, que inclui um desenvolvimento psicológico mesmo, né? Que inclui uma consciência política, uma consciência histórica, né? Então a gente precisa decidir qual é o papel da universidade em primeiro lugar, né? E depois disso, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo na questão dos nossos conteúdos, se são conteúdos, por exemplo, cursos que são mais técnicos, né? Como é que essas tecnologias, né, ou essas técnicas se relacionam com o modo de vida da própria sociedade? Quer dizer, fazer com que o profissional pense nessas questões também historicamente, que tipo de sociedade ele quer construir ou ele quer colaborar para reproduzir, né, no seu fazer profissional. Todo o conteúdo do evento foi transmitido e ficará disponível na internet para que outras instituições tenham acesso. E a ideia é que, a partir desse debate, um documento com propostas seja formalizado. Ainda falando do campus em Bauru, nesta quarta-feira ele recebe uma palestra para discutir como o ensino de artes pode ser trabalhado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Aberta a toda a comunidade, a palestra é promovida pelo Departamento de Artes e Representação Gráfica da Unesp. Para saber todos os detalhes, a gente conversa agora com a professora Patrícia Grandini. Professora, quem é a palestrante convocada? Olá, a professora que vem no dia 5 de junho, quarta-feira, às 19h30, é a professora Giza Pikoski, uma arte educadora bem importante, conhecida nacional e internacionalmente, e vem nos trazer uma reflexão sobre a nossa praxis de professor de artes dentro deste universo que está sendo implementado em relação à BNCC. Então, a professora Giza vai conversar bastante com a gente sobre os territórios da arte na BNCC. Quem que pode participar? Qual que é o público-alvo dessa palestra? Serão os nossos alunos de artes visuais, professores de artes visuais e também todo interessado sobre a questão da BNCC e da educação. Só explicando um pouquinho o que é a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo implementada a partir deste ano em todo o nosso país. Não é um currículo, não é um estabelecimento de currículo, as escolas é que devem fazer isso, mas a BNCC vai nos trazer algumas orientações e diretrizes. E a arte, ela está permeando todos os níveis da educação básica. Então nós precisamos refletir sobre como podemos agir frente a este novo documento. Como os interessados podem participar? Nós temos um evento em uma página do Facebook, Territórios da Arte, na BNCC. Nesta página tem um formulário de inscrição que é gratuita. Entretanto, as inscrições podem ser feitas na hora, sem problema. Tá certo, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Então, a palestra Os Territórios da Arte na BNCC começa às 7h30 da noite, aqui na Sala 1 da Unesp em Bauru. Otávio Frabetti, para o Unesp Notícias.
E hoje é dia de Unespianos pelo Mundo. Vamos conhecer em detalhes a pesquisa desenvolvida por João Carlos de Souza, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Química da Unesp em Araraquara. Ele está na cidade de Coimbra, em Portugal. Olá a todos, meu nome é João Carlos de Souza e sou doutorando em Química no programa de pós-graduação em Química no Instituto de Química da Unesp de Araraquara. No meu doutorado, sob orientação da professora doutora Maria Valnice Boldrin, no Departamento de Química Analítica, estou estudando a química e o funcionamento das tinturas de cabelos do tipo permanente. Esse tipo de tintura, em sua grande maioria, provoca diversos processos alérgicos, além de serem bastante tóxicas e mutagênicas, provocando principalmente câncer de bexiga. No entanto, a química e o funcionamento desses tipos de tinturas ainda são pouco estudados e compreendidas. Diante desse panorama, temos como objetivo no meu doutorado estudar então a química e o funcionamento tanto das tinturas de cabelos quanto dos compostos que compõem a formulação dessas tinturas, verificando quais os principais produtos e subprodutos formados da reação entre esses compostos, avaliando a toxicidade, mutagenicidade, genotoxicidade e carcinogenicidade desses compostos formados, verificar os malefícios que esses compostos fazem à saúde humana e das pessoas que consomem esse tipo de produto, bem como os riscos que esses compostos trazem ao meio ambiente. Estamos construindo metodologias de análise para verificação e quantificação desses compostos em diferentes matrizes biológicas e ambientais. Este ano estou em Coimbra, em Portugal, desenvolvendo um estágio de doutorado de sanduíche sob orientação e supervisão da professora doutora Ana Maria Oliveira Bretti, na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma instituição bastante reconhecida, de excelência e bastante antiga, sendo uma das universidades mais antigas do mundo, com 729 anos, e foi a primeira universidade a ser criada em Portugal. No meu projeto de pesquisa, que estou desenvolvendo juntamente com a professora doutora Ana Maria Bretti aqui em Portugal, estou estudando a interação dos compostos que compõem as formulações dessas tinturas capilares comerciais com diferentes proteínas do corpo humano e com o DNA humano, a fim de verificar como esses compostos provocam a mutagenicidade do DNA humano, provocando diversas doenças, dentre elas o câncer, e como é o funcionamento do processo de tingimento, verificando como esses compostos se impregnam no interior da fibra do fio de cabelo, como esses compostos se alojam e ficam fixados no interior da fibra do fio de cabelo. Meu estágio de doutorado de sanduíche aqui em Portugal tem me proporcionado bastante ganho profissional, acadêmico e pessoal, onde aqui na universidade estou tendo a oportunidade de participar de aulas, de fazer disciplinas, assistir palestras, minicursos e de ir a diversos congressos da área, podendo divulgar então o meu trabalho de doutorado tanto no Brasil quanto aqui no estágio de doutorado de sanduíche. E também tenho tido ganhos pessoais, onde estou tendo a oportunidade de ter contato com a cultura portuguesa, que ao meu ver, é bastante bonita e bastante interessante. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que estou tendo de divulgar, então, falar um pouco a respeito do que estou fazendo, tanto no meu doutorado, quanto no meu estágio de pesquisa aqui no exterior. Obrigado a todos e até mais.
O Unesp Notícias está chegando ao fim. Eu te vejo amanhã às 6h30. Acompanhe as novidades da nossa programação no site e também no canal da TV Unesp no YouTube. Uma boa noite para você.